Olá, Antônio! Tudo bem contigo? Olha só, hoje eu trouxe aqui uma coisa para te mostrar. Não é legal? Ah, essa aqui é uma réplica de uma escultura do São Miguel. Tem a ver com a temática que vamos abordar hoje, não é? É, é uma escultura que foi especialmente feita para um espetáculo da Turma do Dionísio. Chama Escultórias Fascinantes. Eu lembrei dela assim que vi que a gente ia falar um pouco sobre as imagens de santos utilizadas nas missões jesuíticas com os indígenas. Antônio, eu estava pensando, qual o motivo levou os jesuítas a fazerem um uso intenso assim das imagens nas missões? Olá, professora Matilde! Nada mais corriqueiro no catolicismo que o uso de imagens de santos e de seres da cosmologia cristã para trazer aos olhos dos fiéis os significados espirituais e morais da religião. Elas têm sido um importante recurso pedagógico e podiam ser apresentadas para os indígenas em forma de esculturas, de pinturas em tecidos, em papéis ou em outros suportes. Podiam ser entalhadas em elementos arquitetônicos, estar nos altares e confessionários, em medalhas. O padre Peramaz registrou que uma imagem da Virgem Maria fosse pintada ou esculpida com o divino menino comovia mais profundamente os sentimentos de quem a contemplasse do que um eloquente orador discorrendo longamente sobre os louvores e a dignidade de Maria. Sei. Mas você podia falar um pouquinho sobre quem produzia as imagens utilizadas? Matilde, eram trazidos modelos de imagens da Europa ou das casas dos jesuítas espalhadas pela América, mas as imagens que circulavam pelas missões eram produzidas ou pelos próprios jesuítas ou por artistas e artesãos indígenas, os santo aporrara ou fazedores de santos. Eles desempenhavam o seu trabalho nas oficinas de arte que existiam nos povoados missioneiros e eram auxiliados por especialistas douradores, os quais dominavam técnicas apuradas como o de produção de estofados. Havia ainda entalhadores e fazedores de retábulos. É claro que havia sempre um problema que era conseguir tintas de boa qualidade para a produção dessas obras de arte. Sabe, a gente ouve muitas vezes que os indígenas eram bons copistas e pouco criavam em matéria de arte. Fiquei pensando, isso realmente é verdade? De fato, professora Matilde, os missionários insistiam que os indígenas eram somente copistas, mas pesquisas recentes mostram que eles chegaram a produzir obras bastante originais. Evidentemente que os mestres indígenas puderam contar com bons professores jesuítas, dentre eles com o irmão Brazanelli, quem no século XVII pretendeu modernizar a produção de esculturas missioneiras. Mesmo assim, os estudos de Sustersic indicam que já na segunda metade do século XVII destacavam-se entre os artistas guarani um mestre anônimo de São Inácio Guaçu, que foi criador do estilo monumental das estátuas orcones, também chamadas estátuas tronco, de túnicas vazadas, e um discípulo seu também anônimo, o mestre de Santa Maria de Fé e de Santiago, que criou o novo estilo de pregas achatadas, que se difundiria a partir de seus povoados de origem para outros povoados missioneiros. Sei, mas assim, que tipo de imagens existiam nos povoados missioneiros? Em termos gerais, temos nas missões jesuíticas, no seu início, a presença de imagens portáteis, quadros e lâminas, surgindo mais tarde as chamadas estátuas tronco, de corpo cilíndrico e rígido,
com cabeça e mãos entalhados separadamente, evoluindo-se para as estátuas-tronco de túnicas vazadas, e no século XVIII passa-se a produzir imagens barrocas, fruto da intenção modernizadora de Brasanelli, posta em prática a partir da última década do século anterior, sem contudo abandonar completamente o estilo anterior, de modo que não se pode dizer que, apesar dos modelos europeus de estátuas, o barroco missioneiro tenha abandonado o estilo guarani de produzir as imagens. Inclusive, como bem demonstrou Claudette Boff em seu rico estudo sobre as esculturas presentes no Museu de São Miguel das Missões, os indígenas continuaram se retratando de alguma forma nas peças, produzindo diversas obras mestiças, o que se traduz num barroco genuinamente missioneiro. Por isso eu te convido, quando fores a um museu que guarde a imaginária missioneira, a ater-se a esses elementos. A gente podia conversar um pouco sobre as pinturas em tecido? Eu tenho curiosidade. Tilde, várias são as referências presentes na documentação missionária sobre elas. De fato, os irmãos coadjutores Bernardo Rodrigues, Luiz Berger e Luiz de la Cruz pintaram muitas imagens em tecidos que foram usadas pelos missionários. Um destaque indígena na pintura de imagens foi Rabiú de Itapua, discípulo de Berger, quem fez um retrato da Virgem em 1618, o qual se encontra atualmente em Luján, na Argentina. Mas talvez uma das imagens mais famosas seja a de Maria Imaculada, chamada por Roque Gonzalez de A Conquistadora, pintada por Bernardo Rodrigues. Ele a carregava sempre consigo e a utilizava na criação das novas reduções, sendo um dos recursos visuais usados para impressionar os indígenas. E quando foi morto, a tinha junto de si. Mas os jesuítas registraram também mais de uma vez que alguns indígenas podiam demonstrar incômodo com esse tipo de objeto, como aconteceu num ataque aos missionários efetuado pelos indígenas refratários no Guairá, como indica a Carta Annua de 1628. Quando os guerreiros inimigos, por descuido de um menino que devia guardá-la, pegaram uma imagem de Nossa Senhora feita a pincel e o líder religioso indígena a rasgou com as próprias mãos. Contudo, é possível perceber que vários jesuítas, quando nas entradas em novas terras indígenas, levavam estampas de santos, tal como aconteceu na entrada de Montoya nas terras do famoso cacique Taiaobá, também em 1628. Quando levou consigo uma pintura com os 7 arcanjos, feita pelo irmão Luiz Berger. Era costume também dos indígenas cristãos, quando se distanciavam dos povoados, levarem consigo estampas de santos. Inclusive, no relato do padre Cláudio Ruyer, é possível ver uma bandeira com a imagem de São Francisco Xavier desfilando numa canoa durante o combate de Imbororé, acontecido nas águas do rio Uruguai em 1641. Mas vários também são os relatos de imagens pintadas decorando os espaços religiosos. Entretanto, havia um suporte onde essas pinturas podiam ser encontradas que chama a atenção, como indica o padre Cardiel. Nas roupas de baixo das mulheres indígenas, onde elas usavam pintar uma imagem de Nossa Senhora de Loreto, numa evidente representação da castidade. E que outros usos poderiam ser dados às imagens de santos? Matilde, o uso de imagens era constante. Por exemplo, pequenas medalhas aparecem na documentação missionária, seja nas viagens, nas guerras, nos partos difíceis ou nas epidemias. A imagem de São Roque era também levada em procissão às chácaras para proteger as plantações das pragas, e a de Santo Isidro Lavrador para acabar com as secas.
O padre Peramás também registrou que, para que o trabalho na roça fosse mais agradável, os indígenas levavam consigo, em um andor, entre alegres sons de flautas, uma pequena estátua de Santo Isidro Lavrador. E ao chegarem ao local de trabalho, a colocavam em um lugar visível e com isso havia maior empenho nos trabalhos. Os relatos são diversos, mas bastam por hora esses que aqui trouxemos rapidamente. Sabe, Antônio, eu adoro trabalhar as questões das artes com os meus alunos. A pintura, escultura, arquitetura, música. Ai, eu acho que enriquece muito, muito a formação humana, você não acha? Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Água e GVT. Obrigado.